vou fazer uma pergunta. Veja só, na época que você retratou, que você falou tão bem, o CBA, início do grupo de tortura Nunca Mais, tinha uma coisa seguinte: a ditadura negava a tortura. Não Ah, teve tortura. sim. Primeiro negava que existisse presos políticos, depois negou que tivesse tortura e tal. Aí, hoje, nós vivemos num país em que o presidente proclama a importância da tortura. É um negócio impressionante. Quer dizer, ao invés de haver uma caminhada cívica, a gente tinha a impressão que o país estava avançando, com críticas ao governo, ao Lula, a Dilma, não importa. Havia uma sensação de que estava se avançando, havia uma ampliação, um processo de ampliação de direitos na sociedade, e de ampliação bem grande, não só os direitos econômicos, mas também as questões entrando, o racismo, o feminismo, um conjunto de questões aparecendo. E aí hoje você tem um presidente que diz que a tortura é boa, que o assassinato político é uma profilaxia fundamental. Então você vê sendo defendido abertamente coisas que a ditadura de 64 não assumia. Tinha vergonha. Justamente. Você tem grupos na rua batendo no peito, dizendo eu quero mais que torture mais ainda. Você tem um governador que diz que tem que mirar na cabeça dos indivíduos. Então, outro dia eu vi um filme muito bacana sobre aqueles processos na Argentina dos filhos de guerrilheiros que foram mortos e criados pelos próprios repressores. E, no final, tem aquela cena maravilhosa daquela cambada de canalhas fardados sendo condenado. O senhor que é condenado, 50 anos, vai morrer cagando no cárcere, você entendendo? O outro. Então, eu me pergunto assim, até que ponto o fato de que no Brasil a gente não tenha promovido um acerto, quer dizer, não um acerto de contas, mas ter promovido a justiça, permitiu isso. Porque na Argentina, os militares não estão tão empoderados assim para fazer o que está acontecendo aqui no Brasil. Não estão tão empoderados, porque houve uma cobrança, houve uma sociedade em cima, houve condenações. E aqui no Brasil, não. É aquela coisa, vamos andar para frente sem olhar para trás. Olha, meu amigo, vamos repetir os problemas. Então, esse absurdo de fazer corar um SS do Terceiro Reich é dito publicamente, impunemente, você está entendendo? E conquista adeptos que se declaram, que subscrevem, que postam, que reproduzem. Então, eu estava querendo que a Cecília falasse a minha pergunta, na verdade, é o seguinte: Cecília, aonde é que esse ovo foi sendo chocado? Aonde que isso começou e que o que tanto que se fez na luta contra a tortura, aonde é que foi que isso passou? Posso só complementar? Houve avanços nos governos do PT, realmente houve. Por isso que é uma pergunta complementar. Mas o governo do PT também criminalizou. Né? Também criminalizou movimentos sociais, também perseguiu pessoas que faziam oposição à esquerda, né, do governo, em defesa das empreiteiras, em defesa do capital financeiro, etc., etc. E o governo petista, o governo aparentemente de esquerda, que também fez parte dessa ampliação de direitos, que são conquistas dos movimentos sociais na realidade, né? O governo ele só abre essa brecha, né? Mas o governo do PT ele teve a chance de punir esses torturadores, né? De trazer a verdade, a memória à tona, mas ele não fez. Por isso que a pergunta é complementar, né? Por que ele não fez? Né? Eu vou pegar o gancho do Vlad, só para juntar com você, Cecília. Porque o Vladimir ele colocou a questão da continuidade, as continuidades em relação às permanências, né, da ditadura civil-militar e os dias atuais. E você citou o seu depoimento, né, na Comissão Nacional da Verdade, que você colocou que teve a dificuldade de ter colocado. E eu sempre trabalho em sala de aula com o seu relato, né? Eu já falei isso para você e com algumas presas também. E é impressionante, porque se você vai dar uma aula, eu trabalho na rede pública estadual, há 13 anos em sala de aula. Se você chegar a falar sobre ditadura civil-militar, nas escolas que não são as escolas
de maior destaque da rede, que são pouquíssimas, 95% dos alunos não sabem falar para você sobre ditadura. Então, se a gente for achar, na população em geral, primeiro, as pessoas não vão falar mal do Exército, e nem em locais onde o Exército cometeu atrocidades, como, por exemplo, na Providência, onde eles mataram, entregaram, houve aquele caso de terem sequestrado 3 jovens. Rodrigo. Então, assim, em 2008, né? Porque servir o Exército é uma oportunidade de trabalho, de emprego, a farda, uma profissão. Existem um monte de questões em relação ao Exército e, enfim. E você fala na escola, para os jovens agora, os adolescentes de 14, 15, 16, 17 anos, praticamente ninguém fala algo sobre ditadura civil-militar. Para você dar uma aula sobre ditadura civil-militar nas escolas que não são as escolas, por exemplo, maiores, como eu coloquei, é muito difícil você se colocar. E quando entra um depoimento como o seu, que você deu, que eu falei assim, eu tentava dar aula sobre ditadura, você fala sobre Jango, as pessoas, alunos já fazem assim, né? Guerra Fria, aquela cara de tédio insuportável, sei lá o quê, esse negócio. Até aí você fala, vestibular, mas a vida é tão dura e as exclusões são tão grandes que os alunos terminam o terceiro ano e nem fazem vestibular nessas escolas de favela, de periferia. As lutas são outras. Ou seja, aí quando você traz um depoimento como aquele, o silêncio é total, a comoção é completa na sala de aula. E aí eles falam, caramba, isso foi ditadura. Sempre quando eu vou dar aula sobre ditadura, eu desisti, essa coisa logo no início. Contexto histórico, contexto de 64, mostrar onde o Brasil estava situado, para disso. Pego esse depoimento e aquela parte onde você bota o filhote de jacaré, que é algo assim, que não tem quem não fique assim perplexo com aquilo, a parte que você fala da sua angústia como mãe, onde está o seu filho, né? Essa procura do seu filho. Aí é uma conexão imediata, porque eu me lembro que em 2014 eu fiz uma pesquisa, logo após as prisões, as perseguições que nós sofremos, na época pelo governo da Dilma, né? 70% dos meus alunos tinham um parente próximo que tinha sido preso ou morto, assassinado, nessa escola que fica no Morro da Providência. Então, quando eles veem esses relatos, a parte da tortura, e quando a gente fala da época da ditadura civil-militar, falando das remoções de favelas que foram colocadas, as praticamente 100 mil moradores que foram deslocados à força no período que pega da ditadura civil-militar, na hora eles falam, pô, isso aí é ditadura, mas eu fiquei sabendo, para mim isso era bom, até porque é uma coisa complicada, né? E aí, minha pergunta para você também, já fazendo essa relação, pegando o Vlad novamente, dessa questão da relação da ditadura com nossos dias atuais, porque você citou o Paulo Freire, né? E o Paulo Freire ele é essa figura hoje demoníaca, né, do vírus. E algo como alfabetização de jovens adultos é algo, naquela época, muito perigoso, né? Até assim, eu não tive meu avô, meus avós, eles eram operários em fábrica, eles tinham uma visão muito, assim, com o PCB, né? Tinha uma visão, porque meu avô, eles se alfabetizavam nos cursos do PCB, né? Inclusive, ele tinha um livro lá na casa dos meus avós, até eu cheguei a ver, que era o Cavaleiro da Esperança, o Jorge Amado, e a minha avó, ela nem lia, mas ela tinha aquele livro lá, olha, isso aqui foi num comício com o Prestes, entregaram o comício do Prestes, aquela coisa assim, aquela fala colocado, e eles falavam muito porque o PCB tinha esse partido, era um partido justamente, todas essas questões que você colocou, mas muito popular, né? Na década de 50 e 60, operário, com uma entrada na classe operária muito grande, né? E eles tinham essa relação. E eu me lembro que eles falavam muito dos cursos de alfabetização e tal. Aí pegar esse brecha, como é que você vê também essa releitura do Paulo Freire e também essas atividades para a esquerda hoje também, como esses que você participou da alfabetização que a gente vê. Desculpa ter me alongado para caramba aí. Eu vou voltar para uma coisa do PCB.
uma das coisas que eu acho que eu não enfatizei, que eu acho que é muito importante, a coisa que eu aprendi no partido, com todas as críticas da hierarquia, do machismo, é a solidariedade. Isso é uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. Nem no PT, porque eu fui fundadora do PT do Rio e saí dele. Depois eu entro na coisa do... essa coisa da solidariedade é muito forte. É muito forte para qualquer pessoa que esteja sofrendo com algum tipo de violência. Né? Isso é uma coisa que me marcou profundamente. Por que a gente não faz o que a Argentina fez? Porque nós não fizemos os pactos que a Argentina fez. O Brasil fez certos pactos, eu escrevi sobre isso na época da Comissão Nacional da Verdade, porque nós fomos as únicas pessoas na época, o Grupo Tortura Nunca Mais, que levantava críticas à Comissão Nacional da Verdade. Não porque criticássemos o PT, depois eu chego até a isso. Criticávamos sim, mas criticávamos a passividade e os acordos que foram feitos, que vinham desde a lei da anistia. Eu acho que quando eu falei a questão da lei da anistia, tem até um artigo que a gente escreveu sobre isso, né? Que foi a Comissão Nacional da Verdade, veio como o que foi a Comissão do Possível. Só que nós continuamos querendo o impossível. Nós dizíamos isso na época. Né? E analisávamos uma série de limitações. Os acordos que foram feitos e que são refeitos em 85 com a Nova República e que percorrem todos os partidos, todos os governos civis, né? Nós temos características onde militares ainda continuam ocupando cargos de confiança, principalmente nos estados. Minha tese de pós-doutorado foi sobre a questão da Operação Rio, pegando como você vai produzindo que o pobre ele é criminoso. Onde está o pobre está a criminalidade, está o crime, né? Está a sujeira, né? Tá a desordem, né? Os pactos que foram feitos, Luiz Arnaldo, a gente vai pegando todas essas e chegamos ao Fernando Henrique Cardoso, com a Lei 9.140/95, onde o ônus das provas tem que ser dadas pelos familiares. Olha a perversidade. Quer dizer, o Estado prende, o Estado desaparece com aquela pessoa e é o familiar que tem que apresentar documentos de que seu familiar estava preso. Aquela lei 9.140 foi um abuso, foi um cala-boca para os familiares de mortos desaparecidos políticos, porque dá uma reparação econômica. E aí a gente, na época, inclusive, fizemos um artigo sobre isso, que foi até publicado pelo Arquivo de Edgar Rossi, pela a revista que tem da Unicamp, né? Onde a gente mostrava que nem o conceito de reparação da ONU, que não tem nada de revolucionário, ele coloca como a reparação financeira a última coisa de um processo. Primeiro você tem que saber o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, quem são os responsáveis. Isso não se fez no Brasil. Não se fez em função desses pactos, porque a maioria daqueles civis que apoiaram a ditadura continuam aí. As grandes empresas transnacionais e nacionais continuam aí. Aqueles que alimentaram a tortura, que deram dinheiro para a manutenção dos doicodes da vida, para a experiência que foi a Operação Bandeirantes, a OBAN, em 69, em São Paulo, onde se fez essa experimentação de aglutinar todo o aparato de informação e de segurança. Como eu mostrei, em 15, 20 minutos, eles sabiam de onde aquele documento tinha partido, que eles acharam na minha casa. Então, todo esse aparato, nós não conseguimos mexer nele. Ele foi se sofisticando, ele foi se botando outras maquiagens, outras caras. Né? E o próprio governo, né, o Estado, de um modo geral, ele não vai reconhecer memórias que são perigosas. Por isso é que a questão do Araguaia até agora está em aberto.
né? É muito perigoso certas memórias. O Estado não quer instituir isso. E nós temos clareza disso. Agora, nós queremos que o Estado reconheça isso, né? Agora, então, veja, eu sou contra todo e qualquer... Eu não gosto da palavra punição. Eu sou abolicionista penal. Eu não sou porra nenhuma, entendeu? Eu não gosto de rótulos. Eu acho que a gente tem que pensar, a prisão vem para quê? Existe prisão para quê? E no DOI-CODE, eu lembro que eu estava sendo torturada em alguns momentos, quando a gente voltava para a cela, e as pessoas tinham companheiras nossas, eu fiquei numa cela coletiva num determinado momento, em que as companheiras diziam, a gente tem que matar, a gente tem que... Eu digo, gente, a nossa lógica é outra. Nós somos diferentes desses caras. Nós não podemos ter a mesma lógica. Essa é a lógica do fascismo, do controle. Eu não quero ninguém preso, não. Porque prisão não vai adiantar nada. O que eu quero é que essas pessoas sejam, né, sejam responsabilizadas eticamente. Que a família saiba o que esses pais são capazes de fazer. O que esses médicos legistas fizeram para acobertar a tortura que os companheiros sofriam, fazendo inclusive o teatrinho, né, do morreu em tiroteio, quando o cara já estava praticamente morto, ou morto quando chegava lá, no local do teatrinho, morreu ao reagir à prisão, que era essa grande farsa da época, né, que depois os autos resistências continuam fazendo isso nos dias de hoje, né? Então, veja, a questão é pensar numa responsabilização ética. Nem isso nós tivemos. Então, os acordos... Eu lembro que quando a Dilma foi eleita, me fizeram uma entrevista, né? Perguntaram, você como ex-presa política, você foi torturada, não sei o quê, o que você falaria para a futura presidente? Eu digo, olha, as marcas das torturas estão aqui na gente. Elas não saem. Elas não saem. Você que foi torturado sabe disso, Luiz. As marcas estão conosco, nos acompanham. É transformá-las em instrumento de luta e eu espero que as marcas que estão lá no corpo da futura presidente possam falar mais alto que os acordos que serão feitos, ou que por acaso possam ser feitos. Infelizmente não falaram mais alto. Os acordos foram feitos e foi a própria Dilma que assinou a lei antiterrorismo. Isso nós não podemos esquecer. Então, veja, eu fui fundadora do PT em 81 aqui no Rio de Janeiro. Militei no PT, sabe, até o primeiro governo de Lula. No primeiro governo de Lula, eu saí. Saí junto com um grupo grande de Niterói, que foi para o PSOL, eu não vou para partido político nenhum. Eu hoje me diz assim, outro dia o Milton Temer falou, ela é a nossa querida anarquista. Eu digo, vocês adoram rótulos, né? Eu hoje não acredito em Estado. Hoje todo e qualquer Estado, ele é controlador. E punir, eu acho que tem que saber como punir, porque uma coisa é a moral. O Spinoza já dizia isso, não quero dar aula de filosofia não, mas o Spinoza dizia isso. A moral é que cria a lei e que julga, e que vai julgar e te controlar nos mínimos detalhes da tua vida. Agora, a ética é diferente. A ética você vai procurar, você não vai julgar, você vai avaliar. E você vai dizer o que é bom para a tua vida, o que te alimenta, que encontros são legais. Então, evite os maus encontros e potencialize os bons encontros, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Isso é ético. Né? Então, esses acordos todos, eu acho que isso tem lá no site do Tortura Nunca Mais, esse artigo que a gente escreveu, né? Porque foi uma resposta realmente aos movimentos em geral que apoiavam a Comissão Nacional da Verdade. E apoiavam de uma forma, entende? Achando que o partido que está no poder, por mais progressista que seja, vai poder mudar. Não vai, que o Estado não permite isso. Tem limites, você toma lá e dá cá. Só que o que se dava durante o PT, eu uso muito os direitos, as políticas públicas, uma série de coisas importantes que foram feitas, sim. Agora, se estendia a mão para o capital, e o capital não quis isso. Era pouco que estava se estendendo para ele. Né? Estava se estendendo muito para a população em geral. Né?
Sem dúvida que o nível da população melhorou, sem dúvida, sem dúvida. Não podemos ignorar isso. Agora, não podemos ignorar os acordos que foram feitos. E foi o próprio acordo, né, que se fez ali, que derrubou, que veio com o impeachment da Dilma. Ali foi realizado um golpe jurídico-midiático, a meu ver. O golpe já está lá. Quer dizer, quando o Bolsonaro assume, né, com essa coisa em cima de... É um horror se a gente começar... Eu sou muito ignorante nessa parte de informática, mas o pouco que eu fico sabendo dessas fake news, isso é uma coisa assim... É um terror. Se a gente já falava que os grandes meios de comunicação, de um modo geral, são responsáveis por produzir a tua vida, por dizer aquilo que você tem que fazer, o que é melhor para você, e o que você não tem que fazer, né? Essas fake news, isso aí é uma... Né, isso aí é a transformação das pessoas em robô. Por isso é que batem... Sim, quero tortura. O fascismo saiu do armário. Esse ovo da serpente já vinha sendo, né, germinado. Né? E esses acordos que foram feitos, sem dúvida, esses acordos, eles deram no que deram. Óbvio que a gente sabe que se a gente estivesse sob o governo do PT, a gente não estaria com esse tipo essa pandemia como a gente estaria de uma outra forma. A gente sabe disso. Não vamos ser sabe? Agora, não podemos endeusar. E aí, muitas pessoas que achavam que a gente tinha que seguir, inclusive nós fomos muito procuradas pelos Tarso Genro, por várias pessoas, né, logo no início do governo Lula, e nós mesmo, não porque a gente discordava da linha política que já estava se delineando ali com aqueles acordos, e principalmente com relação à questão dos direitos humanos, né, com relação à questão dos mortos. As pessoas até diziam, sabe, tudo aquilo que saiu da Comissão Nacional da Verdade, uma série de questões importantíssimas, simplesmente se perderam, e agora mais do que nunca. Né? Então, veja bem, eu acho que é muito importante a gente poder... quem dizia muito isso era o Milton Santos, aquele geógrafo negro, que dizia assim, é muito importante a gente não se submeter a nenhum partido político. Porque isso realmente acaba tirando a nossa liberdade de pensar e de... Né? Óbvio que com todas as críticas que eu faço aos partidos que eu participei, que foram PCB e PT. Foram os dois que eu fui organicamente ligada. Né? Fiz coisas importantíssimas, aprendi coisas muito importantes, sem dúvida, não estou renegando, não. Eu acho que era um momento meu em que eu... Né, e aos poucos eu fui percebendo que não dá. A política só pode ser feita, a gente ainda dizia assim no início do PT, a dizer assim, vamos fazer uma política antiburguesa, nós vamos fazer uma política, né, isso logo nos anos 80, eu lembro que nós falávamos isso, né, e se mostrou inviável. Né? A política burguesa é essa aí. E a política burguesa, o Estado burguês, capitalista, ele usa a democracia. E a democracia burguesa interessa para eles. Né? Óbvio que hoje, comparado com o terror que a gente está vivendo, para a gente é ótimo ter uma democracia burguesa, sem dúvida. Tem um grupo anarquista muito interessante, não sei se Vladimir conhece, chamado Comitê Invisível. É um grupo francês, que a gente não sabe quem é, são intelectuais franceses, e eles têm um livro muito interessante, onde eles mostram como as crises do capitalismo e como a chamada democracia são usadas a favor do capital, da manutenção do capital. Eu queria fazer uma pergunta, até dentro dessa questão que a gente está colocando, que inclusive, essa leva do PT que saiu de Niterói, que você estava dentro, eu também estava. Mas eu também não entrei no PSOL. Fui para o Movimento Popular. A pergunta é a seguinte: o PT, né, assim, a esquerda institucional, principalmente o PT, ele tem criado uma narrativa de que junho de 2013
foi o ovo da serpente do fascismo. É óbvio que eu discordo dessa avaliação, né? E com certeza você também discorda, o Pedro também discorda, inclusive ele foi criminalizado. Eu tenho, inclusive, um documentário, O que Resta de Junho, que trata justamente dessa questão, né? De junho de 2013, que foi uma rebelião popular, foi uma revolta contra a democracia burguesa, contra esse modo tradicional de fazer política, mas também tiveram segmentos fascistas, neofascistas, ou seja, foi um movimento multitudinário, né? Foi um movimento que envolveu várias forças políticas, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu escrevi sobre isso como um acontecimento. Eu escrevi um artigo muito bonito sobre maio de 68 e o junho de 2013, mostrando justamente como um acontecimento, segundo o filósofo Gilles Deleuze, né? Que é aquilo que desequilibra, é aquilo que desarruma, que tira tudo do lugar, né? Para poder produzir algo novo, algo inédito, né? Eu me emocionei muito com junho de 2013. Naquela época eu ainda participava de algumas passeatas. Eu lembro que uma vez nós ficamos presas, eu era a única mais velha, presa no amarelinho, com aquele gás de pimenta. Eu digo, isso é novo, isso aí a gente não conhecia na época, né? Conhecia só o gás lacrimogêneo, né? Os brucutus, que a Glaete falou muito, dos brucutus, né? Que jogavam água na gente no meio da rua, nas manifestações, antes do golpe, né? Mas eu fui vista por muitos companheiros do PT, ali eu já não tinha nada com o PT, ali naquele momento eu já estava longe mesmo do PT, mas eu fui vista como uma traidora, né? Aquela que ajudou 2013, tá vendo o que deu agora? Eu ouvi isso de alguns companheiros, ex-companheiros, né? Dizer, tá vendo, você apoiou aquela baderna, aquele ovo da serpente, foi isso, ó, deu no que deu aqui agora, né? Eu acho uma coisa perversa esse tipo de análise, sabe? Escrota, porque eu acho que não tem outro nome, sabe? Eu acho que, e acredito nisso, realmente, aquilo foi um puta acontecimento, né? Que paralisou aqueles que queriam entender o que era aquilo, né? Foi de uma beleza e de uma espontaneidade, né? E aí eu ouvi as pessoas falando assim, mas tem que organizar, tem que ter uma pauta mais organizada. Eu digo, a riqueza está aí, né? A riqueza está na multiplicidade. Nós temos medo do caos o tempo todo, nós queremos ser certinhos, né? E é isso que querem, é isso que o Estado quer, que os partidos políticos querem, nos botar dentro né, da ordem que interessa para eles, para cada um, né? Então, veja, 2013, para mim, que se desdobra em 2014 também, né? Ele foi um grande acontecimento, que tem que ser mais estudado, não tem que ser... Eu acho que essa coisa de querer classificar o que foi, né? Eu acho que tem que... essas pessoas estão aí ainda, né? Como talvez seja o único aqui que continue em partido político, no PSOL, então eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com isso. A República no Brasil foi fruto de um golpe militar, né? O golpe militar com Deodoro e a República permaneceu, nos seus primeiros tempos, tutelada pelos militares, Deodoro, depois nós tivemos Floriano, depois um pequeno interregno de civis, Hermes da Fonseca, que inclusive vence o Rui Barbosa, que tinha a chamada campanha civilista, e nós vamos atravessando regimes um pouco mais democráticos, menos, e ditadura militar, e depois fim da ditadura, governos civis. Tem uma coisa que não muda, que é a chamada casta militar. Um estamento
que existe Isso dentro aí. do... Porque as pessoas estão falando, não, a polícia... O problema da polícia no Brasil é um problema militar, meus amigos. É o problema que as forças policiais são forças auxiliares do Exército Brasileiro. Então, portanto, elas estão ungidas de toda a impunidade e podem se comportar dentro de uma favela como se estivesse dentro de um território ocupado, porque eles se comportam como exército. Eles têm a formação. Eles têm a formação que o Exército Brasileiro foi aprender agora lá no Haiti. E não à toa que estão todos Isso aí. esses caras que estão aí, esses helenos e tal, etc. Foi tudo. E, lamentavelmente, o governo do PT que foi botar esses caras todos lá. Você entende? Para aprender a reprimir favela, para aprender a reprimir população em luta, a reprimir pobre e sustentar golpe, porque eles foram lá sustentar um golpe contra um presidente legitimamente eleito que tinha sido derrubado por um golpe, que era o Aristides e tal, etc. Então, a minha pergunta é o seguinte: quando é que vai ser possível isso? Porque, por exemplo, eu estava lendo ainda no governo do PT, tinha uma coisa para o Pedro, tinha um material didático próprio, que não estava em nenhuma pagos por nós, pago pelo serviço público. Essa publicação, por exemplo, quando falava do Araguaia, dizia o seguinte: não, os desaparecidos do Araguaia é o seguinte, eles correram de medo do Exército Brasileiro, fugiram do Araguaia. Por isso que não apareceu ninguém. É por isso que estão desaparecidos. É por isso que eles estão desaparecidos. Então, e todos os governos acabam suportando isso. Nós estamos vendo isso agora no Brasil. A ira das legiões, peidou um general, o outro brigou com a mulher, vai dar um golpe. E isso, quer dizer, o país, sob essa tutela, sob essa espada de Damocles, que não entra na pauta. Não entra na pauta política do país. Essa questão, ela não entra na pauta política do país, ela não é discutida, ela não é debatida. E a impressão, às vezes, que você tem é que, não, pode ir o processo político, porque na hora que esses caras quiserem, eles estão lá dentro da casinha deles, intocados, capazes de pensar verdadeiras barbaridades, atrocidades. Eu só quero terminar com uma pergunta. Assim. Você se lembra? O João Batista Figueiredo era o chefe do Serviço Nacional de Informações. Então, o Figueiredo era um intelectual. Era o chefe do Serviço Nacional de Informações. Então, a formação é essa, na qual um cara como Figueiredo é um intelectual. Entendeu? Como é que você vê isso? Eu vou dizer, isso é uma das coisas que mais, já também com mais de 60, que me deixa mais agoniado, a forma de como responder essa pergunta. Essa questão, até hoje, é um tabu. A questão das Forças Armadas nesse país, né? Não é por acaso que todos os presidentes militares saem e vão gerir alguma multinacional. Né? Isso aí a gente pode listar vários deles. Né? E quando a gente vê a mediocridade do Figueiredo, é a mediocridade que a gente tem hoje, talvez até pior. Hoje conseguem ser pior que o Figueiredo. O ministro da Educação, o ministro do Meio Ambiente, né? O ex da Educação, e o atual também, entendeu? Que é a favor da palmatória. Então, veja, essas pessoas, eu acho que hoje, aquilo que você falou, a ditadura nunca aceitou, por exemplo, que a guerrilha do Araguaia tivesse acontecido. E a gente conseguiu comprovar que aconteceu. Né? Os familiares, né, dos desaparecidos do Araguaia. Hoje, o descaramento é muito maior. Porque antes, quando a gente... Todo o período do Grupo Tortura Nunca Mais, de 85 até hoje, né, nós denunciávamos os torturadores. Nós temos uma listagem de torturadores, onde a gente pegava o Projeto Brasil Nunca Mais. O Projeto Brasil Nunca Mais, que é o livro Brasil Nunca Mais, ele surge em 85, por acaso. Era uma pesquisa
que o arcebispo de São Paulo, o Dom Paulo Evaristo Arnes, fez na clandestinidade. Os advogados iam no STF, Superior Tribunal Militar, no STM, pegavam os processos para ter vista desses processos, com o apoio do Conselho Mundial de Igrejas. Né? E aquilo é tudo, é documentação, como dizia o Foucault, é documentação do próprio Estado. Em todos os processos, aí você vê os depoimentos que os companheiros deram nas auditorias militares, a gente vê as torturas, as mortes, né? E esse livro, para mim, é uma das radiografias melhores do que foi o período da ditadura. Né? Nós trabalhamos muito em cima dele, pegando a questão fazendo toda uma pesquisa sobre os torturadores. Né? A gente sempre denunciou torturador, né? Eles nunca botaram a cara para fora, nunca. Né? Eles nunca mostraram a sua cara. Né? Pela primeira vez a gente teve, né, esse infeliz que está aí como presidente, enaltecendo o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Foi a primeira vez que a gente viu, no impeachment da Dilma, que a gente viu alguém publicamente dizer: é o meu herói, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Você, como psicóloga, né, como é que você entende, como é que você consegue analisar esse microfascismo, né, que se tornou macro, que tomou conta das instituições? Porque sempre esse microfascismo, o fascismo no Brasil, uma sociedade neo-escravocrata como a nossa, o apartheid social, que só a antiga esquerda tradicional não conseguia enxergar, né, sempre existiu. Né? Sempre existiu. Mas agora esses fascistas eles tomaram conta do cenário político. Né? Mas como é que você avalia isso? Como é que você avalia essa mentalidade, essa intersubjetividade, né? Esse fascismo tomando conta do cenário? A gente trabalha muito com um conceito que vem de um psicanalista francês, militante das rádios livres, militante em 68, no Maio, o Félix Guattari. O Félix Guattari trabalhou muito com o Gilles Deleuze, mas o Gilles Deleuze era um filósofo, o Félix Guattari era um militante, né? E ele usou um conceito que a gente gosta muito, chama-se processo de subjetivação, né? Ele diz: o capitalismo entendeu muito bem disso, a esquerda não entendeu ainda, né? Porque você, para produzir um produto novo, não sei o quê, né? Você primeiro produz a demanda dele, você produz necessidade sobre ele, você produz subjetividades. Ou seja, o tempo todo, os grandes meios de comunicação, que foi o que eu trabalhei mais, né, pós-doutorado, eles estão produzindo modos de viver, modos de existir. Ou seja, não existe esse modo, né, modelar que o capitalismo nos impõe. Né? Este é um dos modos. Né? Esse individualismo, esse modo de ser indivíduo, né? Isso é produzido o tempo todo por essas máquinas que estão aí, né, fazendo com que nós onde tudo se torna mercadoria. Né? Então, veja, esse processo de subjetivação ele vem ao longo do tempo. Eu, quando fui fazer o meu pós-doutorado, eu fui pegar um acontecimento que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, a chamada Operação Rio, que foi a primeira vez que o Exército interviu depois da ECO 92, foi a primeira vez. Agora se criou a Guarda Nacional, mas foi a primeira vez que as Forças Armadas fizeram alguma intervenção. Foi aqui no Rio de Janeiro, no final do governo Brizola, quando era o Nilo Batista o governador na época. Né? Em nome da guerra contra o narcotráfico. Né? E ali eu fui pegando uma análise de jornais, onde, um ano antes, onde você vai vendo as cartas de leitores, os editoriais, onde você vai vendo como vai se produzindo o apoio à ocupação das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Né?
E isso a gente não se dá conta num telejornal, né? As matérias como são colocadas, né? Como certas notícias são colocadas, uma vez antes, outra vez depois, como você tem toda uma lógica de emocionar o sujeito, a Globo é perita nisso, né? É como você vai produzindo modos de sentir, de agir, de pensar e de viver, e de perceber, né, as coisas. Né? Então, nesses processos de subjetivação, nós temos já algum tempo para cá, né? E 2013 tenta quebrar com isso, né? 2013 vem como para mim, como um contra-ataque a esses processos de subjetivação que já estavam sendo produzidos de uma forma bastante já avassaladora, com o avanço dos evangélicos, por exemplo, com o avanço das milícias. Isso se liga hoje. Né? Esses processos de subjetivação, onde, para aquele que acredita no seu pastor, é a coisa do poder pastoral que o Foucault nos falava. Né? Cada pastor tomando conta do seu rebanho. Né? E não, isso é um processo de subjetivação fortíssimo, principalmente entre a pobreza. Quer dizer, agora, há aqueles que escapam, né, a esses processos hegemônicos de subjetivação. Né? Eu até coloco isso nesse meu trabalho sobre a produção das classes perigosas, mostrando como, né, os escapes estão aí, porque nenhum poder é total. Nenhum poder, né, ele se totaliza. A vida potente, ela sempre vaza. Ela sempre vaza. Daí a rebeldia, né? Daí aqueles que não entram nesses modelitos. Né? Então, veja bem, esses processos que o Guattari chamou processos de singularização, eles estão presentes para e passo aos processos de subjetivação hegemônicos. São produções de subjetividades singulares, né? Que 2013 está claríssimo isso aí. Né? Então, veja, ao mesmo tempo, e é um embate de forças. Acho que a física quântica fala disso. Né? Nós somos energia o tempo todo. Eu agora, com essa passagem da Cristina, isso cada vez se torna muito forte. Não é questão de fé, não. É uma questão onde você percebe que a energia, né, as vibrações, nós somos energia e o mundo é energia. E essas energias estão em embate constante. Né? Em alguns momentos, forças mais conservadoras, é esse momento que a gente está vivendo. Forças fascistas dominam através de processos de subjetivação. Essas fake news, mais do que nunca, produzem subjetivações onde você, né, obedece ao seu pastor. O tal que tem o nome de Messias no meio, né? É o pastor, não é por acaso que vai se ligar o que tem de mais torpe neste país. Milícia e certos grupos evangélicos. É bom que a gente não fale dos evangélicos em geral, porque tem grupos evangélicos muito importantes que fogem a essa linha de doutrinação, de fundamentalismo, né? De tudo que é diferente tem que ser perseguido. Né? Porque hoje não é só aquele que já de algum tempo isso, né? Não é mais do que nunca hoje, mas esses que são diferentes por questões de gênero, por questão de raça, por questões de modos de existência diferentes, esses são rotulados como perigosos. Não é só um opositor político, não. Esses também são opositores políticos, porque estão contra... Por isso é que eu digo, preso político, para mim, é todo preso. É todo preso. Não é a posição de tortura nunca mais, não. Esta é a minha posição, pessoal. Para mim, todo preso é preso do Estado e é preso político. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Né? Os movimentos de direitos humanos precisam pensar sobre isso. Sabe? Porque eu acho que aquele que foge ou é rotulado como criminoso, marginal ou louco. Né? Eu até digo, eu trabalhei muito durante um período com um projeto que a gente chamava Pivetes, de provocação mesmo. Era uma sigla, Pivetes. Saíram 2 livros do Pivetes, né?
ligado ao Programa de Intervenção voltado às engrenagens e territórios de exclusão social, PIVETs, onde a gente mostrava que desde o primeiro Código de Menores, de 1927, se produziram duas infâncias ali. Aquele que era a infância chamada do menor e a criança. Ao pobre, ao negro, aos ribeirinhos, menor. Era muito comum os jornais dizer assim, menor ataca a criança, menor ataca adolescente. O ECA, que fez 30 anos agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um movimento forte social, mas que eu acho que ainda tem muitas coisas do ECA para serem revistas e repensadas, né? O ECA tenta terminar com essa dicotomia dessas duas infâncias desiguais, né? A questão do menor e da criança, né? Tanto que durante muitos anos eu participei, eu supervisionava para os últimos estudantes de psicologia lá na UF o estágio do Juizado da Infância e Juventude de Niterói, né? Mesmo lá, os funcionários do prédio chamavam o juiz, aqui é o Juizado de Menores. Quer dizer, como isso estava e continua embutido para uma infância, né? Se você tem uma denominação, para outra você tem outra denominação. E, obviamente, não é só a denominação. É toda a prática que você vai ter com essas infâncias, né? A gente, nessa pesquisa que a gente fez durante quase 12 anos, que saíram esses 2 livros, a gente vai mostrando como o juizado vai produzindo nas mães pobres, né, a subjetividade de que elas são incapazes de criar seus filhos. E que produziu essa demanda. São os especialistas que vão falar sobre os seus filhos. Eles é que vão te dizer, e aí é psicólogo, assistente social, que vão te dizer o que é melhor para o seu filho. Óbvio que dentro de uma psicologia, que aí volto para a minha tese de doutorado, dentro de uma psicologia extremamente conservadora, que não é por acaso que a psicologia se desenvolve no período da ditadura civil-militar nesse país. É quando a gente vê o curso de formação de psicólogos se era comunicação, né, e psicologia e economia, muito forte naquele momento. E com baixa para os cursos de história, de geografia, filosofia foi retirada do currículo, sociologia também. Como agora, né? Querem fazer de novo. Ou já fizeram. Então, veja, a gente vai vendo como esses aparatos, essas instituições, elas são fascistas no seu modo de funcionamento. Aí volto para a coisa do que o Luiz Arnaldo estava dizendo. Esse fascismo, né, onde você vê o outro como diferente, onde as tribos indígenas, as nações indígenas não são consideradas como nações indígenas, e isso tem a ver com o governo do PT também, que a questão indígena no PT foi terrível. Foi terrível a questão das demarcações, que nunca aconteciam e não aconteceram. E agora a gente está vendo tribos, povos sendo dizimados pela Covid. Então, veja, o meu primeiro... É que eu fiz história, fui professora de história há muitos anos, né? E depois fui fazer psicologia. E a minha tese de doutorado, Guardiães da Ordem, né, que é uma forma de eu fazer as pazes com a história, né? Então, eu pego a história da psicologia no Brasil, das práticas psi no Brasil, mostrando o que elas serviram na época, né? E mostrando alguns casos. A primeira vez que eu comecei a escrever sobre Amilcar Lobo foi para a minha tese de doutorado. Foi muito difícil, né? Porque eu vou mostrando como a psicanálise oficial ela vai dando as mãos à ditadura. Como os psicólogos daquele momento, né, eram extremamente positivistas, conservadores, né, excludentes, né, acreditavam na família desestruturada,
assinavam um laudo de uma criança negra, pobre, dizendo advindo de família desestruturada. Ali, naquele momento, você estava produzindo o sujeito desestruturado. Eu sempre coloco isso, eu sempre fui muito preocupada com a nossa formação, né, com a formação do psicólogo, que sempre foi uma formação extremamente conservadora, né? E eu tentei na universidade, eu não gosto da palavra academia, acho de uma... Eu tentei na universidade o tempo todo aliar a minha militância, aquilo que eu acreditava que era a minha potência de viver, né? Estava em usar essas marcas que a ditadura me deixou, né? No sentido de criar outras coisas, né? No sentido de romper com certas concepções conservadoras que eu trazia, né? E tentar pensar, produzir pensamento, como dizia o Deleuze, porque nem todo mundo pensa. Para a gente pensar, a gente tem que se desacomodar. Pensamento não é a resolução de um problema, ao contrário, é problematizar sempre. A gente, na universidade, aprende. Problema é resolução. Nos mestrados, nas pós-graduações, né? A gente vê. Eu digo, sai dessa. Né? Não existe sujeito a ser pesquisado lá, e eu aqui, para ser a sua pesquisadora, vou chegar para ele e dizer. A pesquisa se dá no encontro que esses dois, que o pesquisador tem com o seu pesquisado. Nós aqui estamos produzindo um encontro, né? E nesses bons encontros que a gente tem que se alimentar, né? E também numa pesquisa, não existe pesquisa neutra, nós estamos implicados o tempo inteiro. A política nos atravessa, não é partido político, a política, a dimensão política nos atravessa o tempo inteiro e nos constitui. Né? E em qualquer pesquisa que a gente faça na universidade, nós estamos, sim, colaborando ou para a manutenção do que está aí, ou para tentar botar uma pedra nessa máquina, para botar estragos nessa máquina capitalística, para que a gente possa produzir outras coisas. Né? Nós, o tempo todo, estamos produzindo efeitos no mundo. Uma fala minha, uma ação minha, eu posso não estar percebendo, mas está produzindo efeito no mundo. Né? A gente vai ter que ir fechando essa conversa de alguma maneira. Eu queria pedir, então, que cada um fizesse uma colocação, até podendo colocar mais questões para a Cecília, mas que a gente fosse chegando para o final, que, inclusive, o Pedro tem um horário aí para limite. Então, se cada um quiser falar e a gente tentar fechar um pouco o que foi esse encontro aqui. Opa! Não, foi um prazer estar aqui com vocês, participar desse encontro. Acho que foi isso que a Cecília falou, né? Que, citando Spinoza, esses bons encontros, né? Essas paixões alegres, que só nos potencializam. Isso é essencial, criar bons encontros, já que a revolução, no momento, revolução socialista, eu continuo comunista, autonomista, mas continuo comunista, não é possível, a gente vai criando bons encontros, vai nos potencializando e, principalmente, criar uma forma de resistência, criação, né? Contra essa necropolítica, né, do governo Bolsonaro, uma necropolítica que só aprofunda, né, o apartheid social, a estrutura escravocrata, machista, homofóbica, que é o nosso país, que construiu o nosso país, mas como a Cecília colocou muito bem, ou seja, e que a gente colocou aqui também, a ditadura não acabou, né? Ela continuou nas favelas e periferias, isso tem que ser muito claro, muito claro. Ainda tem gente que acha que isso não existe. Para mim, as pessoas são assassinadas nesse exato momento, tem pessoas sendo assassinadas, desaparecidas, torturadas. A ditadura não acabou. Isso é muito forte. E agora o governo Bolsonaro quer voltar para a ditadura institucional, né? Ou seja, é preciso resistir a esse neofascismo, é preciso criar novas formas de subjetivação, como a Cecília colocou, novos modos de vida que sejam anticapitalistas, que sejam antifascistas. Uma vida não fascista. Como diria o dele, Foucault. Como diria o Foucault. É isso. Foi um prazer. Foi um prazer.
Bom, eu queria falar o seguinte, quer dizer, se me permite, uma vez me perguntaram, cinema, o que era arte para mim? Aí eu falei, é invenção, é desordem, é revolução em todos os sentidos. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que esse momento que a gente está tendo aqui é um momento de arte. É exatamente a invenção, a desordem e a revolução em todos os sentidos. E então eu vejo assim, é quase como um oásis, né? Um encontro desse é quase como se tivesse um oásis, poder ver a Cecília depois de tanto tempo com essa pujança, com essa energia, com essa capacidade de reflexão, que é uma coisa que ilumina, porque a reflexão, o pensamento crítico, a capacidade de discutir, de debater, é a primeira coisa que o fascismo se movimenta no sentido de bloquear, né? No sentido de impedir, porque é muito contagioso, é muito forte, né? E a nossa luta é de todo e sempre, quer dizer, você tem a ditadura, tem os eventos, mas a crueldade, a exploração, a opressão, elas estão colocadas com base num sistema, que é o sistema capitalista. Essa coisa que a gente está falando, me lembrei de um filme, a gente estava falando da repressão, me lembrei de um filme que ele chama de Sérgio, um cineasta paulista, chamado Sérgio Muniz. Esse filme que tem um provocante título, Você Daria um Presunto Legal. E esse filme ele vai mostrar como foram os grupos de extermínio da Rota de São Paulo, do Fleury, Esquadrão da Morte, que depois foram ser denunciados pelo Bicudo e tal, como esses caras foram ser exatamente a reserva da UBAN. Foram eles que foram transferidos para os primeiros agrupamentos operativos da UBAN. Enfim, eram os policiais envolvidos com os crimes do Esquadrão da Morte em São Paulo. Quer dizer, a nossa luta, é isso que é bom, né? É que você se sentir parte de uma história que não tem começo, não vai ter fim, e dizer que eu te amo, Cecília Coimbra. Foi um prazer. Eu também te amo. Maravilhoso. E de reencontrar a Flávia e de encontrar esses dois novos camaradas. Foi muito bom, eu adorei. Beijo. Vai, Pedrinho. Eu estou muito emocionado. Eu acho que a gente, nesse período de pandemia, a gente está ainda mais sensível, né? Esse isolamento e tal, e te ouvir e participar de homenagem para você, eu fico assim muito mexido mesmo. O olho já vai ficando assim, mas porque você sabe do meu amor que eu tenho por você. Não estamos aqui, como você coloca, né? Apesar de discordar de algumas coisas, sim, mas essa política na vida, né? A questão da subjetividade, do cotidiano, e dos encontros alegres, dos encontros potentes, né, da vida potente, a vida forte. Eu acho que quem se aproxima de você sente isso logo. Como você fala, né, um pouco de ar. A gente é outra coisa. E você tem essa energia, que está tanto nessa questão de você participar ativamente, que você não apoia, você participa da sua forma ativamente das lutas gerais, seja uma luta contra a violência do Estado, né, as relações macro, né? E como nessas relações micro, nessas relações pequenas, cotidianas, gigantes, né? Mas num espaço menor, dessas relações que está entre amigos, com filhos, com netos, com os avós, essas relações nossas do dia a dia, né? Que muitas vezes a gente na esquerda mesmo tratou como uma coisa ou pequeno burguesa ou nada importante. Você está sempre trazendo isso. E quando a gente está, às vezes, assim, um pouco triste, a gente vê você mandando aquele poema, um pouco de ar, aquela imagem, aquela fotografia bonita, né? Às vezes, assim, né, vem uma foto, a lagoa, o mar aparecendo,
ou então a serra, alguma coisa que você coloca e a gente fica mais forte, tanto para lutar, participar de algo, como, por exemplo, para poder fazer coisas pequenas, como você poder olhar para os filhos, estar cansado, estressado e falar, pô, caramba, olha como a minha vida é boa de estar com eles aqui agora e poder estar como a gente está feliz. Então, para a gente é isso. É eu falando, são minhas filhas, meus filhos, a minha companheira, todo mundo que te conhece, vê que a gente não perde nada. Se a Cecília chamou, a gente vai voando, vai coisa, pega um cavalo, alguma coisa, que tem que estar, porque é preciso e porque quem vai desperdiçar? Porque quando a gente está com você, a gente está ganhando vida. Acho que é isso, né? A gente está ficando vivo e ainda bem que vai durar muito tempo ainda para a gente poder aproveitar. E é agradecimento. E muito amor por você, né? Eu e todos nós que te conhecemos somos assim. Então, obrigado. Eu fiquei mais calado porque eu estou ouvindo, né? Enquanto a Cecília quer ouvir o que ela fala, e ela fala de uma forma, é uma oradora, né? Ela é uma oradora antiga, botar na praça pública, aquela oradora, tem a palavra forte, né? A palavra poderosa. Então, a gente quer ficar ouvindo e fica encantado. E obrigado por poder participar disso, desse momento. Eu é que agradeço a vocês, agradeço muito. Eu acho que a gente, a todo momento, e para mim, o Pedro, você é um exemplo disso. Eu me emociono profundamente com a afirmação de uma vida potente que você faz no seu cotidiano. E eu acho que isso é a revolução. Não está lá, não. Não está lá na transcendência, não. A revolução está aqui. No aqui e agora. Não é aquela coisa que o Galeano, que eu amo de paixão, dizia: a utopia está lá, a gente anda 2 passos, ela se afasta 2 passos. Para que serve? Para nos fazer caminhar? Não, ela está aqui. Ela não está lá, ela está aqui no nosso cotidiano, nos desafios que a gente tem, nisso que você falou, do que é ser um educador, do que é ser um pai, do que é afirmar coisas que não estão nesse código de regras e normas que o capital quer, né? E aí, o Arnaldo, Luiz Arnaldo, eu me lembro, a arte é aquilo que é perigoso. Não é à toa que a gente está vendo isso agora. A arte é extremamente subversiva. Ela é extremamente perigosa, né? E a arte é aquilo que não morre. Se tem alguma coisa imortal, é a arte, né? Isso é de uma beleza muito grande, porque a arte subverte. Como também pode acomodar e fazer a manutenção do status quo, né? Então, e Vladimir é o filho da minha amiga, que eu estou querendo ser amiga também. Agradeço muito as tuas palavras, sei que a gente lê coisas em comum, né? E aí eu achei que seria importante a gente poder estar fazendo esse encontro. Agradeço muito a Flávia, né? E eu acho que a gente não tem que esperar lá, não. Temos que fazer aqui, no cotidiano da gente, né? O desafio está aí. Como produzir linhas de fuga? Elas estão aí. Nenhum poder é total nem indestrutível, né? Nós temos que produzir no cotidiano, na micropolítica, no dito pequenininho, no dito que não tem importância, nós podemos produzir linhas de fuga e escapes, porque a vida potente sempre escapa. Quer queiram, quer não, ela está sempre escapando. Obrigada, gente. Cecília, depois de te ouvir, assim, ao mesmo tempo em que você fala, porque eu já tinha visto alguns materiais e lido alguns textos seus, só penso em suspirar, sabe? Porque mexe muito, assim, né? Não é só o que você diz, é como você diz, o quanto de energia você coloca. Então, realmente, é um exemplo muito grande. Eu espero que esse papo aqui chegue a muita gente. Está gravado, vai ficar à disposição no canal do Resistência Substantivo Feminino. Queria agradecer muito a presença de Cecília, do Luiz, do Vladimir e do Pedro. Acho que foi uma noite assim, muito especial estar aqui com vocês, de verdade. É isso, gente. Pedimos que compartilhem, né?
esses endereços para que outras pessoas e mais pessoas sejam atingidas por um discurso tão potente e revolucionário num tempo em que está mais difícil de escutar essas palavras. É isso.